1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao 8, começando no primeiro, diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as suas mulheres, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcança-la-ei? E ele disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, nós somos gratos pela Tua palavra, eterna e perfeita. Pedimos agora, Deus, que o mesmo Espírito que inspirou homens antigamente a escrever essas mesmas palavras, pelo mesmo Espírito possamos ouvir com fé, que esse Espírito que nos cela possa nos levar a toda a verdade, e que o mesmo Espírito possa me ajudar esta noite a trazer a mensagem. Pedimos que o Senhor abençoe o meu falar e o nosso ouvir, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar todos nós esta noite. E estamos na terceira e última parte do nosso tema, derrotando o desânimo. Derrotando o desânimo. E como eu falei na semana passada, nós vamos ver hoje como vencer o desânimo. Nós vimos já o quando do desânimo, ou seja, ocasiões em que, ou circunstâncias em que nós somos mais propensos a ficar desanimados. E nós vimos como o desânimo vem, ou seja, situações através das quais pessoas muitas vezes vêm nos desanimar. E todo mundo está sujeito ao desânimo, a ficar com a bola murcha, e desânimo pode estragar a nossa vida, pode estragar o nosso dia, pode estragar os planos de Deus, que Deus tem para nós. Então é importante que a gente saiba como derrotar o desânimo. E hoje vamos ver como vencer a partir dessa história aqui que nós acabamos de ler, ou parte dela. Nesse episódio aqui, na vida de Davi, não é difícil a gente ver e imaginar o tamanho do desânimo que sobreveio a Davi e seus homens. Davi, naquela época, ele ainda não era rei, Saul era o rei, de fato ele era o rei de verdade, mas ele não estava no trono. E ele tinha um bando de mais ou menos 600 homens que o seguiam, e eles tinham o seu QG, digamos assim, o seu quartel-general, lá nessa cidade que nós lemos, a cidade de Ziclague. Essa cidade, ela era o centro de operações, digamos, de onde Davi e seus homens saíam e faziam o que eles faziam e voltavam e etc e tal. E esses homens estavam sempre fugindo do rei Saul. O rei Saul queria matar Davi, ele está perseguindo Davi, e essa era a vida deles. Um belo dia, os seus homens e eles saíram, e suas famílias ficaram em Ziclague, as mulheres, as crianças, os pertences, os seus lares, o gado, enfim, ficou tudo lá, e os homens saíram para fazer o que os homens faziam. E um belo dia, quando voltaram, eles perceberam que a cidade havia sido atacada. Nós lemos aqui que os amalequitas, eles invadiram o sul, onde ficava Ziclague, e eles destruíram a cidade, levaram todo mundo cativo. A Bíblia fala que não mataram ninguém, mas quando fala que levaram cativos, é o seguinte: o que eles faziam naquela época, eles vendiam para a escravidão. Lembra a história de José do Egito? Seus filhos, os seus irmãos venderam ele para mercadores, e eles venderam José no Egito, e perdeu o contato com a família. Então aqui podia muito bem ser isso. Lembrando que eles conheciam a história de José do Egito. E não tão somente isso, era prática, era norma da época. Você capturava uma cidade, quem você não matava se tornava seu escravo,
e você podia ter ele como seu escravo, você podia vender. Então você imagina se eles capturassem todo esse pessoal e saíssem vendendo para aqui, outro para ali, outro para colar. As chances de você recuperar a sua família eram poucas. Então você imagina aqui o desânimo. Eles ficaram aqui, a Bíblia fala, muito desanimados. Fala que Davi, no versículo 4, Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram até que não houve mais forças para chorar. Estavam totalmente arrasados. Famílias foram destruídas, tudo que eles tinham de riqueza foi levado e queimaram tudo. Então queimaram seus lares, o que não levaram, destruíram. Então aqui nós temos esses 600 homens sem nada, literalmente com roupa no couro, mas nada. Casas destruídas, bens roubados ou destruídos, famílias levadas, filhos, esposas, tudo. E logo após esse desânimo geral, essa tristeza, o que houve foi que o desânimo se tornou em raiva, ódio. Nós lemos aqui no versículo 6. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-la. Gente, quando as pessoas ao seu redor, que são seus seguidores, são seus amigos, seus colegas, falam em apedrejar, é desanimador. Eu nunca tive isso acontecer comigo, mas quando a galera começa a pegar a pedra, essa aqui está com peso bom, essa aqui é bem redondinha, essa aqui dá para jogar e pegar legal. Quando eles começam a fazer isso com as pedras, você fica desanimado. Você fica meio murcho, digamos assim. E a admiração toda evaporou e agora virou raiva, eles falavam em matar. Então, se alguém tinha razão ou motivo para ficar desanimado, Davi tinha razão e motivo para ficar desanimado. Não só ele perdeu a sua família, seus bens, ele perdeu seus seguidores. E ele estava triz de perder a vida, porque 600 homens contra ele não tinha muita chance. Então, vamos ver aqui então 3 coisas de como derrotar o desânimo a partir dessa historiazinha aqui de Davi, esse episódio na vida dele. Olha comigo no versículo 4. E para derrotar o desânimo, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer o problema, reconhecer a causa do desânimo, reconhecer que tem alguma coisa murchando nossa bola. Diz assim o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não havia mais forças para chorar. Note que aqui está falando que Davi e o povo. Não está dizendo aqui, então o povo que se achava com ele. Não, Davi junto com o povo alçaram suas vozes e choraram. E choraram até que neles, Davi estava no meio. Davi ali não estava dizendo, minha gente, deixa disso. Bobagem. Levou sua mulher, tem tanta mulher no mundo, arruma outra. Levou seu filho faz outro. Não esquenta com isso não. Você aí fulano, você brigou com sua mulher ontem, eu estou sabendo que você brigou com ela. Não ligue para isso. Ele não tentou menosprezar o problema, ele não tentou diminuir o problema, ele não tentou desfazer o problema. Ele encarou o problema, ele chorou junto, ele lamentou junto, ele estava tão abatido quanto as demais pessoas. E o primeiro passo que nós temos que fazer é reconhecer o problema. Aqui estava mais que patente e reconhecido por todos, inclusive Davi, que eles perderam tudo, famílias, pertences, lares. E ele mesmo também sabia que ele perdeu mais do que isso, ele perdeu também ou estava prestes a perder os seus seguidores. E quando a gente está com problema, às vezes a gente entra num estado de negação. A gente se nega a reconhecer o problema. A gente só vai procurar ajuda médica quando? Quando a gente reconhece que tem um problema. Se a gente acha que aquilo ali é uma dorzinha de cabeça, aquilo lá você não vai procurar ajuda médica, você não vai procurar ajuda de nada. Você precisa primeiro reconhecer que você tem um problema. E muitas vezes o ser humano, ele entra no estado de negação, entra no estado de que não, eu preciso de ajuda, eu não tenho um problema. Eu falando uma vez com uma certa pessoa, faz muito tempo isso, a pessoa falou para mim que essa pessoa se sentia constrangida porque ela estava no consultório médico aguardando a sua consulta, e constrangida porque, já imaginou você, eu crente estou doente buscando ajuda médica? E qual o problema? Essa pessoa passou algum tempo sem buscar ajuda médica justamente porque ela estava num estado de negação, porque ela achava que se ela dissesse que estava saudável,
o suficientemente vezes e professasse e declarasse que ela não estava doente, então ela não estaria doente. Não adianta negar o problema, não adianta você olhar no espelho, ver um problema e falar que não tem um problema. Primeiro passo é reconhecer o problema, como Davi fez aqui. Mas quando a coisa chega nesse ponto, quando a coisa chega ao ponto que o povo está catando pedra para jogar em você, ou você reconhece o problema, ou você é apedrejado. Você tem que fazer um reconhecimento e assumir que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Ficar idealizando e enfeitando a situação não resolve nada, muito pelo contrário, só piora. Só piora. Não, pastor, meu casamento está ótimo. O casamento está maravilha. Não, pastor, meus filhos estão... Não, está tudo bem, pastor, está tudo ótimo. Minha vida espiritual está muito bem, pastor. Está tudo... Quer dizer, você pode falar isso quantas vezes você quiser. Tá? Não estou dizendo que você tem ou não tem um problema, mas se você tem um problema, reconheça-o. Reconheça-o. Tome posse do problema, porque é o primeiro passo para a gente resolver a questão que está nos angustiando. Olha comigo no versículo 6, a segunda coisa que Davi fez. Versículo 6 diz assim: E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Reconheceu o problema, reconheceu a fonte da angústia. Segunda coisa que você faz é reaja. Reaja. Reconhecer é importante, mas se você sentar, reconhecer, pastor, eu tenho um problema. Sim, vai fazer o que a respeito? Nada. Eu vou ficar aqui, o senhor falou que é importante reconhecer o problema, eu tenho um problema, pastor. Ok, reaja, faça alguma coisa. E quando você reagir, faça a coisa correta, porque muita gente reage da forma errada. Por isso que eu não gosto da palavra reação. Reação implica uma coisa que você não tem controle, planejamento, você simplesmente teve um instinto. O problema é que muitas vezes o nosso instinto nem sempre é muito bom. Eu vou dar um exemplo, você está lá martelando uma coisa, aí você sem querer acerta o seu dedão. Qual a sua reação? Qual o seu instinto? Aleluia, louvado seja Deus. No caso de mim é sempre assim. Mas tem muitos de vocês aqui que vão começar a falar em línguas. Aliás, seria bom que fossem línguas que ninguém entendesse, porque está todo mundo entendendo o que você está falando e não é bonito. Sabe o que é isso? É uma reação. Tá? Então, nem sempre reação é uma coisa correta. Então, em vez de reagir, vamos agir da forma correta. O que foi que Davi aqui? Como é que foi que Davi reagiu? Tudo bem, ele estava desanimado. Isso é uma coisa emocional e até natural. Eu acho, você concorda comigo, que seria anormal se ele chegasse em Ziclag com seus homens, visse tudo queimado, destruído, as mulheres e as crianças levadas, tudo levado, e eles falassem: que chato, vamos assistir um filme? Vamos uma pizza? Vamos? Isso seria anormal. Claro que ele estava chateado, claro que ele estava desanimado. Mas essa não foi a reação dele. A reação dele foi o quê? Ele buscou se fortalecer no Senhor, seu Deus. Quantas vezes estamos desanimados? Quantas vezes estamos tristes? Quantas vezes estamos com a bola murcha e a gente faz o seguinte: já sei, vou fazer compra. Se eu comprar um par de sapatos, deixa eu falar. Se eu comprar um par de sapatos, se eu comprar aquele vestido que eu vi, se eu comprar... Pastor, sapato e vestido, isso é machismo, tudo bem. Se eu comprar um telefone novo, se eu comprar um... Você vai se fortalecer em quê? Nas compras? Eu já sei, eu vou ali, eu vou no bar, vou tomar umas, eu vou me animar tomando umas. Não faça isso. Eu vou me animar... Não, você deve se fortalecer em Deus. Olha comigo aqui, no versículo 7. A gente leu 6, ele se fortaleceu no Senhor. No versículo 6 fala isso. O versículo seguinte, o versículo 7, fala assim: E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me, peço-te aqui, o éfode. O éfode era uma peça de vestimenta em que você podia consultar Deus através do sacerdote, perguntar para Deus alguma coisa. Tá? E foi o que ele fez aqui. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E ele disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Essencialmente ele falou assim: Deus, eu estou desanimado, eu quero me fortalecer em ti. Agora diga uma coisa: Deus, o que eu faço? Eu vou atrás deles ou não vou? Quando eu e você estamos desanimados, seria bom a gente correr para Deus e perguntar: Deus, eu estou desanimado, está tudo meio ruim na minha vida, o que eu faço?
Davi foi consultar Deus, ele não foi consultar um amigo. Amnon tinha um amigo. Amnon foi consultar um amigo porque Amnon estava apaixonado pela sua meia-irmã. Amnon foi consultar um amigo porque ele estava desanimado. E o seu amigo lhe deu uma sugestão de que ele deveria ir e se forçar fisicamente na sua meia-irmã. Leia a história depois, mas para encurtar a história, o seu outro irmão, Jonatã, acabou matando Amnon, pelo que ele fez com a irmã de Jonatã, sua meia-irmã também. Porque ele foi buscar conselho de um amigo. O filho de Salomão, que tomou o reino depois da morte do pai, foi consultar seus amigos. O conselho rachou o reino no meio, em duas partes. Está desanimado? Quer conselho? Busque os conselhos de Deus. Busque os conselhos do Senhor. Não vá buscar conselho no seu próprio pensamento. Não vá você fazer o que você acha certo. Há um caminho que parece reto para o homem, mas para Deus não é. Então consulte a Deus, veja o que Deus quer que você faça. Consulte, hoje não precisamos de um sacerdote, nós somos sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real. Nós não precisamos de um sacerdote ou de éfode para perguntar, consultar a Deus. Nós podemos ir em oração a Deus a qualquer momento, através do Espírito e pelo nome de Cristo. Olha a Deus e fala: Deus, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu estou aqui num mato sem cachorro, tenho 600 homens, estão catando pedra para me apedrejar, minha família foi roubada, a gente não tendo que dormir, foi tudo queimado. O que eu faço, Deus? Se eu for atrás, eu vou recuperar. Deus falou: pode ir que eu vou dar vitória na sua mão. Opa! Isso animou Davi. E quando a gente está desanimado, a gente tem que, número 1, reconhecer que há um problema. Número 2, nós temos que reagir, mas reagir de forma correta. Reagir em buscar o que Deus diz, o que Deus fala. Quando todas as fontes de encorajamento são retiradas, não existe nada para ajudar no desânimo. Davi e seus seguidores não podiam se encorajar nas suas famílias, porque foram levadas. Eles não podiam se encorajar no seu lar ou nos seus pertences. Muita gente está desencorajado. Eu vou para casa. Eu vou para casa, eu vou fazer um suco de limão, eu vou colocar meus pés para cima, eu vou colocar um Netflix, eu vou ligar a televisão, e eu vou ficar aqui me confortando aqui na minha casa, vou ligar o ventilador aqui, vou ficar no fresquinho na minha rede balançando. Não estou dizendo que fazer isso necessariamente é errado, mas eles não tinham sequer isso. Davi não podia se encorajar nos seus seguidores, porque não tinha mais seguidores. Estavam todos catando pedras para jogar nele. Davi não tinha mais nada, não tinha lá pertence, família, seguidores, nada. A única fonte que sobrou Davi foi Deus. Agora, que não seja dito de nós que nós deixamos Deus em última instância. Quando você está doente, está com uma dor, está com um problema, você corre primeiro para onde? Para a farmácia, para o médico? Ou você corre para Deus? Interessante isso. Você tem um problema financeiro, você corre primeiro para Deus de oração, para pedir que Deus supra a necessidade, ou você vai logo pegando o cheque especial, ou cartão hiper, ou cartão Visa para dividir em 500 vezes? Deus deve ser a nossa primeira parada na hora do desânimo. Primeira parada. E muitas vezes, não é, eu não estou dizendo que foi o caso com Davi, eu sei de uma coisa, Davi buscou se fortalecer, se encorajar no Senhor. Ele foi pedir conselho dele, e não havia mais fonte para ele, a não ser Deus. Agora, Deus nunca muda. Deus, Ele nunca nos deixa, nunca para de trabalhar. Deus nunca nos abandona. Deus está sempre em cima da situação. Então por que não ir para Ele em primeiro lugar quando estamos em desânimo? Aquilo que parecia um desastre, aquilo que parecia o fim do mundo, aquilo que parecia a pior coisa possível na vida de Davi e seus homens, aquilo para Deus não era nada.
por maior que seja o problema que nos assola, eu te garanto que para Deus, aquilo é taxinha. Aquilo não é nada para Deus. O que para a gente é impossível, foi o que Jesus falou, o que é impossível para os homens é possível com Deus. Gente, Deus ele pode tudo. Não há nada difícil demais para Deus. Então por que eu vou buscar conselhos de um amigo que é limitado, carnal, e não chega aos pés de sabedoria de Deus? Por que buscar conselho em coisas falhas e passageiras, quando tem um Deus eterno e maravilhoso que me ama, que nunca falha e é perfeito? Por que não ir para Deus primeiro? Primeira coisa, reconheça. Segunda coisa, reaja. Busque o Senhor. Uma das formas que Davi fez para se encorajar e levar ele a buscar a Deus é que Davi já era experiente no seu trato com Deus. Davi aqui ele já tinha passado por situações em que ele poderia se lembrar do que Deus havia feito. Ele podia refletir no currículo, no repertório que Deus e ele tinham. Quando ainda um jovem, ele matou um leão e matou um urso que vieram atacar as ovelhas que ele apacentava. Ele havia sido livrado do rei Saul várias vezes. Ele podia olhar para trás e ver como Deus havia suprido e resolvido e guiado a ele. Quando você está desanimado, quando eu estou desanimado, a gente pode olhar para trás. Nós deveríamos poder olhar para trás e ver quanto Deus já fez por nós. Nós temos memórias tão curtas. Esse é um dos motivos porque no seu tempo de oração, eu disse no seu tempo de oração. Como assim, pastor? Exatamente, no seu tempo de oração. É bom você sempre agradecer a Deus. E não olhe assim: Deus, obrigado por tudo que você fez para mim. Amém. Não faça assim. É bom você lembrar de tudo que Deus fez para você. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos atrás. Lembre, se recorde. Isso é uma forma de glorificar a Deus e afastar o desânimo. Você olha para trás. Nos meus 25 anos de caminhar com Cristo, eu posso olhar para trás. Eu posso ver vez após vez, após vez, após vez, após vez, que Deus se mostrou forte, que Deus se mostrou presente, que Deus livrou, Deus supriu, Deus resolveu. Isso me dá forças para olhar para frente. Quando vê um desânimo, eu posso me lembrar. Eu posso dizer: Ebenezer, até aqui, o meu Deus nos trouxe, nos supriu, nos guardou. E se Deus me guardou por esses 25 anos, por altos e baixos, Deus pode me guardar por qualquer altos e baixos. E isso afasta o desânimo. Ele podia olhar para trás e lembrar do seu encontro com Golias. Como ele, um pirralho, todo mundo zombando dele, foi encarar um gigante, todo mundo morrendo de medo, mas ele foi lá e derrotou. Você também, eu também, nós temos Golias em nossas vidas que foram vencidos. Nós temos muralhas que saltamos. Nós temos batalhas que nós vencemos, dificuldades que nós enfrentamos com a ajuda de Deus. E nós podemos pegar forças e ânimos nisso. Lembrar como Deus trabalhou na sua vida, na minha vida. Deu confiança a Davi e dá confiança a cada um de nós, de que Deus pode agir e age a qualquer momento. Mesmo quando humanamente falando, a situação é desesperadora. Sem esperança, sem chance, Deus sempre se mostra fiel. Então não se esqueça, especialmente em momentos de desânimo, o quão Deus é fiel e poderoso e como Ele já agiu em nossas vidas. Olha comigo no versículo 8. Vamos ver aqui primeira coisa, a reação de Davi, o reconhecimento do problema, e vamos para o resultado. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei? E ele disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. O resultado foi aqui, que ele conseguiu tudo. O que está dizendo aqui na Bíblia: alcançarás e tudo libertarás. Porque Davi dependeu em Deus, quando estava desanimado, eles conseguiram a vitória total sobre os seus inimigos. Se Davi tivesse agido como nós agimos,
Ah, pastor, queimaram minha casa, levaram os meus bens, levaram meus filhos, minha esposa, e eu estou sem nada, estou liso, quebrado, sem casa, sem nada. Bico bem grande, eu vou chorar embaixo de uma ponte, coitado de mim. Eles nunca teriam recuperado nada, entenda isso. Se Davi tivesse falado, sabe uma coisa? Quero não saber mais de Deus. Esquece Deus. Porque você, Deus, permitiu isso? Deus, você estava dormindo? A que ponto chegamos, Deus? Deus, você me abandonou? Deus, você me deixou? Por que isso? Você não é poderoso, Deus? O que foi que eu fiz? Seu ingrato, você não é justo? Muita gente reage assim. Muita gente dá as costas para Deus, blasfema Deus e vai-se embora. E o tempo todo Deus estava lá dizendo, se você simplesmente viesse a mim e perguntasse o que fazer, eu lhe diria, lhe abençoaria e lhe daria a vitória. Mas não, você ficou todo nervosinho aí, todo espivetado, foi-se embora bravo e ficou derrotado e desanimado. Eles dependeram em Deus, confiaram em Deus, tiveram a vitória dos inimigos e recuperaram tudo. Nenhuma criança, nenhum animal, nenhuma das esposas, nenhum tesouro, nenhum pertence, nada foi perdido. Impressionante, desumano. Sabe, quando Deus age, geralmente eu percebo isso, Ele age de uma forma que não tem outra explicação a não ser dizer, foi Deus. Ele fala, não, isso não é normal. Isso é de Deus. Não tem como não ser de Deus. Tem as digitais de Deus, tem a marca de Deus, tem a assinatura de Deus. Isso foi Deus que fez. Nada foi tomado. 1 Samuel 30, versículo 18. Resumindo a história aqui no final. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Deixa alguma dúvida que tudo eles recuperaram, até o último alfinete que carregaram, tudo, não se perdeu nada, não caiu nada pelo caminho, nada. Eles não mataram um dos animais para fazer um churrasco, não venderam nada, nada, tudo foi recuperado. Então veja, o que o desânimo pode fazer? Se Davi continuasse no desânimo, ele não haveria recuperado nada. Mas como ele confiou em Deus, quando Davi encontrou ânimo no Senhor, ele conseguiu tudo. E foi quando tudo deu meia volta. O desespero e o desânimo foi transformado em alegria e vitória. Assim, de uma hora para outra. E no final das contas, no frigir dos ovos, Davi saiu com mais do que antes. Depois de alcançar e recuperar tudo, Davi tinha mais coisas, mais riqueza. Olha comigo no versículo 20. Eu li o 1 Samuel 30, 18 e 19. O 20 fala assim: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do povo, do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Que ovelhas eram essas e vacas eram essas? Essas eram ovelhas e vacas dos amalequitas. Aqui fala, levaram-nas adiante do outro gado. Que outro gado? O outro gado era o gado que os amalequitas tinham roubado de Davi e os seus homens. Esse outro gado era o gado que era dos amalequitas antes de atacarem Ziclag. Só que a Bíblia fala que Davi alcançou a eles, matou todos eles. Fazer o que com esse monte de gado, esse monte de vaca, esse monte de... Fazer o que com eles? Adivinha? É do vencedor. Quem era o vencedor? Davi. Então Davi devolveu o gado para todo mundo, pegou as coisas dele, coisas de todo mundo, e aí sobrou o gado dos amalequitas, que ficou para quem? Para Davi. Então, além de recuperar tudo, Davi ainda aumentou o seu rebanho. Veja
Veja o que é capaz de acontecer quando a gente pega o desânimo que nos sobreveio, nós reconhecemos o desânimo, nós reagimos corretamente e nós fazemos o que Deus fala, nós vamos estar melhor, com mais, a situação vai estar melhor. Se tem um casamento que está mais para lá do que para cá, está desanimado, busque fazer a vontade de Deus. Você não só vai voltar como era antes, mas pode ser melhor do que era antes. O rebanho de Davi estava maior do que antes. Eu até acho que Davi, quando voltou para casa, falou para os defuntos amalequitas: muito obrigado por ter atacado, ninguém se machucou, fora vocês, mas ninguém se perdeu, recuperou tudo, e eu ainda estou com um monte de gado, muito obrigado. Eu não sei se ele fez isso, mas eu faria. Veja o que é capaz. Se tem um problema e você reconhece e reage de forma correta, o resultado vai ser que você vai estar melhor do que antes do desânimo. Esse é o potencial. É o potencial que existe da gente reagir de forma correta. Porque desânimo pode ser derrotado quando nós dependemos em Deus ao invés de depender em nossas próprias forças. Nossa reação natural é fazer o que os homens... Sabe por que Deus deu esse gado extra para Davi e não para os homens? Quando os homens estavam desanimados, 600 homens desanimados, qual foi a reação deles? Catar pedra para matar o seu líder. Foi culpa de Davi? O que foi que Davi fez? E saiu matando o povo? Tentou prender alguém? Juntar uma guarda e sair? Ele foi buscar encorajamento no Senhor. Muitas vezes nós agimos como aqueles 600 homens. Tem um problema, a gente quer pegar a pedra para atacar na primeira pessoa. Filhos que começam a atacar os pais. Esposos que atacam as esposas, esposas os esposos, e você está atacando, gritando e tentando machucar e alcançar todo mundo. Por quê? Porque você está desanimado. Você está desanimado, você está murcho, você tem alguma coisa que está lhe roubando, lhe minando o ânimo, e você começa a atacar, e dar murro, e tacar pedra, e buscar pedra, e paus para brigar. Está errado. Nossa luta não é contra carne e sangue. Você não precisa de um éfode, você não precisa de um sacerdote. Nós podemos ir para Deus. E falar: Deus, o que eu faço? E Deus vai mostrar para você o que fazer. Não seria bom que nós tivéssemos a experiência e fosse usual, fosse habitual, fosse normal a gente ir para Deus e falar: Deus, o que eu faço? Tantos crentes não sabem o que é isso. Eles têm um problema, eles vão resolver do jeito deles. Eles têm uma situação, eles vão fazer o que eles acham correto. Eles vão buscar conselho na internet, vão buscar conselho nos rudimentos deste mundo, vão buscar conselho no que é da modinha de hoje, vão buscar conselho de pessoas erradas. E tem aquela pessoa que busca conselho de um monte de lugar, aí escolhe: eu vou escolher esse daqui. Gente, isso é a mesma coisa que fazer o que você quer. Eu perguntei para o pastor, perguntei para o irmão, para a irmã, para o meu professor, para o meu amigo, meu vizinho, meu pai, minha mãe, o meu primo que é doido, drogado, para o meu tio que é um doido varrido. Pronto, peguei 5 opiniões. Eu vou escolher, deixa eu ver. Eu gostei mais do meu primo doido aqui. Eu gostei do conselho dele. Mas eu busquei com o pastor, eu falei com o irmão. Agora, eu gostei dessa daqui. Gente, busque conselho do Senhor. Mais ninguém. Julgue, teste, prove todo conselho à luz da palavra de Deus. Para isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus, ouvir pregação da palavra de Deus, ouvir estudos da palavra de Deus. E mesmo assim você pode ir para alguém que conhece a Bíblia um pouquinho mais do que você e pedir o conselho, não da pessoa, mas o conselho de Deus. Quantas pessoas aqui já ouviram falar que toda pregação, ensino e conselho que eu der, se não for da Bíblia, ignore? Quem já ouviu falar isso? Pelo menos 500 vezes. Pois é. Quando eu dou minha opinião, eu deixo bem claro. Eu já dei minha opinião. Muitas vezes eu falo: a minha opinião, eu faria isso. Mas eu sou bem claro em frisar: essa aqui é a minha opinião. Quando não há uma situação clara, eu digo: essa é a minha opinião.
Quando não, eu digo, Deus está dizendo isso, a Bíblia fala isso. Porque, francamente, a minha opinião vale tanto quanto a sua. Não muita coisa. Então julgue, busque, reconheça o problema, busque conselho, reaja. A gente viu semana passada e a semana antes, Elias ficou se lamuriando, chorando, pedindo para morrer. Você vê aqui, Davi pedindo para morrer. Diga uma coisa, se você fosse escolher entre a situação de Elias e Davi, qual das duas é pior? Eu diria de Davi é pior. Ninguém raptou a esposa de Elias. Ninguém raptou a família de Elias, seus filhos. E Davi não sabia se jamais iria ver eles de novo. Ah, pastor, mas Elias tinha, a rainha falou que ia matar ele. A rainha falou, mas nunca fez nada a respeito. Davi tinha 600 homens com pedras na mão. Me diga uma coisa, quem tinha a situação mais delicada era Davi. Você vê Davi pedindo para morrer? Deus me mate, me leve agora, eu não quero mais não, Deus, não. Ele foi para Deus dizendo, Deus, o que eu faço? Ele foi buscar o sacerdote, foi consultar Deus, foi se fortalecer no seu Deus. Elias não foi se fortalecer em Deus, ele falou, Deus me mate, quero mais não. Pois é, reaja. Tem um problema? Tem, tudo bem, mas eu tenho um Deus que é maior do que os meus problemas. Tem um dizer bonitinho, não diga a Deus o quão grande é o seu problema, diga ao seu problema o quão grande é o seu Deus. Verdade. Se nosso Deus é tão grande como nós dizemos que Ele é e cremos que Ele seja, então a gente pode matar o desânimo na raiz, correndo para Ele. Deus Ele vem ao encontro das nossas dificuldades e problemas, que todos nós temos problemas e dificuldades. E todos nós podemos ir a Deus. E nós também podemos triunfar como Davi triunfou, ao invés de ficar no desânimo, como fez Elias. Então eis a cura para o desânimo. Reconheça, reaja, faça o que Deus quer e você terá um resultado. Você verá que o seu estado depois do desânimo pode ser melhor do que você estava antes do desânimo vir. Em outras palavras, Deus pode usar o desânimo para lhe edificar, lhe avançar, lhe fortalecer. Mas se você e eu, se nós reagirmos de forma errada, aquele desânimo vai vir nos destruir, nos desmantelar e nos atrasar no caminhar que Deus tem para as nossas vidas. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus.